Então vamos para a primeira receita de hoje, que são cookies de chocolate. Então você vai precisar de 1,5 xícara de farinha de aveia, meia xícara de açúcar mascavo, 1/4 de colher de chá de fermento, 1/4 de colher de chá de canela em pó, 1 colher de sopa de cacau em pó, meia xícara de óleo de coco, 1/4 de xícara de leite de coco de vidrinho e meia xícara de chocolate meio amargo picado. Então vamos lá fazer a receita. Primeiro você mistura em uma tigela todos os ingredientes secos, mistura bem e depois você acrescenta os ingredientes líquidos, que é o leite de coco e o óleo de coco. E aí você mistura bem. Vai ficar tipo uma pastinha, sabe? Uma massinha assim mais firme, sabe? E aí depois é só adicionar o chocolate picado. Você pode comprar também aquelas gotas de chocolate, mas eu peguei chocolate 70% cacau, piquei e coloquei ali. Aí depois você vai pegar uma forma, eu untei a forma para os cookies não grudarem. E depois com as mãos mesmo a gente vai pegando ali a massinha, vai fazendo bolinhas e vai colocando na forma. Gente, é muito fácil de fazer. Aí a gente vai pegar uma colher molhada e com a bundinha da colher a gente vai achatando um pouco os cookies. Esse truque aí da água eu aprendi com a Michelle, que é pra não grudar o cookie na colher. Então toda vez eu pego um pouquinho de água assim na bundinha e vou achatando os cookies. Pronto, depois é só levar pro forno pré-aquecido e você pode deixar por uns 15 minutinhos mais ou menos em 180 graus. E estão prontos! Olha só que incrível, gente! Vocês precisam fazer aí na sua casa. Olha só, ele fica muito gostoso e o melhor é fit. Você pode comer sem culpa, claro, né? Que não em excesso, mas foi a minha receita favorita. Eu tô fazendo direto e eu tô amando! A próxima receita é de chocolate Reese's. Como resistir, gente? Ficou incrível! Então você vai precisar de chocolate meio amargo. Eu usei uma barra de chocolate 70% cacau e derreti. Eu derreti no micro-ondas mesmo, é só você ir aquecendo aos poucos e ir mexendo e ele fica assim. Aí a gente vai precisar de forminhas de silicone. A gente já coloca um pouquinho do chocolate meio amargo no fundinho de cada forminha, tá? Essa receita rendeu 5 forminhas desse tamanho, tá? Então eu forrei com chocolate e fui passando ele assim ao redor, sabe? Pra criar como se fosse uma casquinha. Eu fiz isso em todos. E aí levei no congelador por uns 15 minutos e ele ficou assim bem durinho. Aí depois é só você pegar a pasta de amendoim e colocar dentro. Você vai cobrir ele até onde você cobriu com chocolate na lateral. E é só ir colocando mais ou menos meia colher. Com a ajuda de outra colher você vai preenchendo pra ficar direitinho. E aí depois é só cobrir tudo isso com o chocolate meio amargo. E aí você leva de novo por uns 15 minutinhos no freezer. E quando você tirar do freezer e das forminhas, ele vai estar assim, ó. Olha que perfeito, gente! E não foi difícil sair da forminha, tá? Saiu super fácil e fica muito gostoso. É uma ótima opção pra você que tá aí de dieta, não quer jacar completamente, faz um desse, um chocolate Reese's Diet. E fica incrível, dá vontade de fazer a semana inteira. E agora nós vamos fazer um brownie de tapioca, gente, um brownie de frigideira, olha só que legal. Você vai precisar de 1 colher de cacau em pó, 2 colheres de polvilho doce, 2 colheres de tapioca. Aí você mexe primeiro todos esses ingredientes secos e adiciona um ovo inteiro e depois mais uma clara. Aí você vai mexendo, 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 vai ficando uma massa um pouquinho mais pesadinha, sabe? E aí depois você pode adicionar açúcar mascavo, orgânico, como você quiser, você pode adicionar ao seu gosto. Se você prefere mais docinho, você coloca mais. Se você prefere sem açúcar, deixa sem. Coloca ao seu gosto mesmo. E aí tem os adicionais para você colocar ainda na massa. Eu coloquei só castanha picada, mas você pode colocar chocolate meio amargo, nibs de cacau, uva passas, banana. Pode colocar aí de acordo com o seu gosto. E depois você coloca um pouco de fermento também. Eu coloquei uma colherinha de chá de fermento para essa massa subir e ficar mais fofinha, né? E aí agora vamos para a frigideira. Eu coloquei um pouquinho de óleo de coco só pra garantir que não ia grudar, né? Que ia ficar linda, maravilhosa pro vídeo. E aí eu esperei um pouquinho e já coloquei a misturinha. Na verdade, eu coloquei metade dessa misturinha porque essa receita rende 2 porções, 2 brownies. Então eu coloquei só a metade. Aí eu espalhei assim por toda a frigideira e tampei com uma tampa, porque daí vai cozinhar por cima e por baixo também ao mesmo tempo. Dica da Michelle. E aí depois eu já virei, queimou bem pouquinho ali embaixo, mas bem tranquilo.
tranquilo. Eu já virei, deixei num fogo mais baixo e tampei novamente. E está pronto o nosso brownie de tapioca. Olha só que incrível. E aí você pode decorar, rechear do jeito que você quiser. Eu coloquei um pouquinho de chocolate meio amargo que tinha sobrado do Reese's que eu fiz antes. E coloquei também uns pedacinhos de banana. Mas você pode rechear com morango, mel, pasta de amendoim. Fica a seu critério e ao seu gosto. Mas façam aí na casa de vocês que fica incrível. É uma excelente opção de café da manhã, bem fit, bem saudável e com coisas, ingredientes naturais que normalmente a gente tem em casa, né? Depois façam aí na casa de vocês. Então vamos para a primeira receita de hoje, que são cookies de chocolate. Então você vai precisar de 1,5 xícaras de farinha de aveia, meia xícara de açúcar mascavo, 1/4 de colher de chá de fermento, 1/4 de colher de chá de canela em pó, 1 colher de sopa de cacau em pó, meia xícara de óleo de coco, 1/4 de xícara de leite de coco de vidrinho e meia xícara de chocolate meio amargo picado. Então vamos lá fazer a receita. Primeiro você mistura em uma tigela todos os ingredientes secos, mistura bem e depois você acrescenta os ingredientes líquidos, que é o leite de coco e o óleo de coco. E aí você mistura bem. Vai ficar tipo uma pastinha, sabe? Uma massinha assim mais firme, sabe? E aí depois é só adicionar o chocolate picado. Você pode comprar também aquelas gotas de chocolate, mas eu peguei chocolate 70% cacau, piquei e coloquei ali. Aí depois você vai pegar uma forma, eu untei a forma para os cookies não grudarem. E depois com as mãos mesmo, a gente vai pegando ali a massinha, vai fazendo bolinhas e vai colocando na forma, gente. É muito fácil de fazer. Aí a gente vai pegar uma colher molhada e com a bundinha da colher a gente vai achatando um pouco os cookies. Esse truque aí da água eu aprendi com a Michelle, que é pra não grudar o cookie na colher. Então toda vez eu pego um pouquinho de água assim na bundinha e vou achatando os cookies. Pronto, depois é só levar pro forno pré-aquecido e você pode deixar por uns 15 minutinhos mais ou menos em 180 graus. E estão prontos! Olha só que incrível, gente! Vocês precisam fazer aí na sua casa. Olha só, ele fica muito gostoso e o melhor é fit. Você pode comer sem culpa, claro, né? Que não em excesso, mas foi a minha receita favorita. Eu tô fazendo direto e eu tô amando! A próxima receita é de chocolate Reese's. Como resistir, gente? Ficou incrível! Então você vai precisar de chocolate meio amargo. Eu usei uma barra de chocolate 70% cacau e derreti. Eu derreti no micro-ondas mesmo, é só você ir aquecendo aos poucos e ir mexendo e ele fica assim. Aí a gente vai precisar de forminhas de silicone. A gente já coloca um pouquinho do chocolate meio amargo no fundinho de cada forminha, tá? Essa receita rendeu 5 forminhas desse tamanho, tá? Então eu forrei com chocolate e fui passando ele assim ao redor, sabe? Pra criar como se fosse uma casquinha. Eu fiz isso em todos. E aí levei no congelador por uns 15 minutos e ele ficou assim bem durinho. Aí depois é só você pegar pasta de amendoim e colocar dentro. Você vai cobrir ele até onde você cobriu com chocolate na lateral. E é só ir colocando mais ou menos meia colher. Com a ajuda de outra colher você vai preenchendo pra ficar direitinho. E aí depois é só cobrir tudo isso com o chocolate meio amargo. E aí você leva de novo por uns 15 minutinhos no freezer. E quando você tirar do freezer e das forminhas, ele vai estar assim, ó. Olha que perfeito, gente! E não foi difícil sair da forminha, tá? Saiu super fácil e fica muito gostoso. É uma ótima opção pra você que tá aí de dieta, não quer jacar completamente, faz um desse, um chocolate Reese's Diet. E fica incrível, dá vontade de fazer a semana inteira. E agora nós vamos fazer um brownie de tapioca, gente, um brownie de frigideira, olha só que legal. Você vai precisar de 1 colher de cacau em pó, 2 colheres de polvilho doce, 2 colheres de tapioca. Aí você mexe primeiro todos esses ingredientes secos e adiciona um ovo inteiro e depois mais uma clara. Aí você vai mexendo, 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 vai ficando uma massa um pouquinho mais pesadinha, sabe? E aí depois você pode adicionar açúcar mascavo, orgânico,
pouco, como você quiser, você pode adicionar o seu gosto. Se você prefere mais docinho, você coloca mais. Se você prefere sem açúcar, deixa sem. Coloca o seu gosto mesmo. E aí tem os adicionais para você colocar ainda na massa. Eu coloquei só castanha picada, mas você pode colocar chocolate meio amargo, nibs de cacau, uva passas, banana. Pode colocar aí de acordo com o seu gosto. E depois você coloca um pouco de fermento também. Eu coloquei uma colherinha de chá de fermento para essa massa subir e ficar mais fofinha, né? E aí agora vamos para a frigideira. Eu coloquei um pouquinho de óleo de coco só para garantir que não ia grudar, né? Que ia ficar linda, maravilhosa pro vídeo. E aí eu esperei um pouquinho e já coloquei a misturinha. Na verdade, eu coloquei metade dessa misturinha porque essa receita rende 2 porções, 2 brownies. Então eu coloquei só a metade. Aí eu espalhei assim por toda a frigideira e tampei com uma tampa, porque daí vai cozinhar por cima e por baixo também ao mesmo tempo. Dica da Michelle. E aí depois eu já virei, queimou bem pouquinho ali embaixo, mas bem tranquilo. Eu já virei, deixei num fogo mais baixo e tampei novamente. E está pronto o nosso brownie de tapioca. Olha só que incrível. E aí você pode decorar, rechear do jeito que você quiser. Eu coloquei um pouquinho de chocolate meio amargo que tinha sobrado do Reese's que eu fiz antes. E coloquei também uns pedacinhos de banana. Mas você pode rechear com morango, mel, pasta de amendoim. Fica a seu critério e ao seu gosto. Mas façam aí na casa de vocês que fica incrível. É uma excelente opção de café da manhã, bem fit, bem saudável e com coisas, ingredientes naturais que normalmente a gente tem em casa, né? Depois façam aí na casa de vocês.